Ah, beleza. Bem-vindos ao Projeto 100, bem-vindos à nossa aula. Falaremos agora sobre História e Geografia de Saquarema, ok? Nossa turma de exercício, né? Eu não vou me estender muito no conteúdo, até porque senão a gente não consegue fazer as questões e o foco são as questões, né? A turma teórica já rolou, já aconteceu, focamos bastante na teoria, agora vamos focar no exercício. Bom, pois bem, meus amigos, Anderson, aonde que eu baixo a prova, o conteúdo? No site da IBAN. É ali que você tem o conteúdo oficial de história de Saquarema, ok? E as questões que caem em prova, assim como a gente vai ver nessa sequência que vamos fazer, são questões bem factuais. Como assim, professor Nício Dionísio? O que é o que é? Não são questões contextualizadas, que você vai ter que interpretar, filosofar ou qualquer coisa do tipo, tá? Ou você sabe ou você não sabe, né? Então, por exemplo, nós temos que saber que o início da história de Saquarema tem o início no momento pré-colonial brasileiro, que é o início da exploração de pau-brasil, beleza? Que é quando você tem ali Martim Afonso de Souza, um importante nobre português, ok? Que vem para explorar essa região, correto? E ao chegar aqui, ele se dá presente com índios tamoios. Então, eles adoram cobrar nome de índio, tipo de índio, né? São os índios tamoios. E, obviamente, tá? Vamos ver ao longo da história que os índios tamoios serão aliados dos franceses, contrários aos portugueses. Bom, exploração do pau-brasil, teremos lutas, conflitos, guerras, né? Tanto que o governador Antônio Salema, num conflito, para quem leu a história de Saquarema sabe o que eu estou falando, né? Até de certa forma covarde, né? Exterminou grande quantidade de índios, eles falam ali mais de 2.000 índios, tá? E quem não morreu foi escravizado, ponto, beleza? O cacique dessa tribo tamoio é o cacique Sapu Aguaçu, né? É importante também que nós saibamos, que após a chegada de Martim Afonso de Souza, logo depois, né, em 1534, nós temos aí a criação do sistema de capitanias hereditárias, aonde é criada a capitania de São Vicente, capitania essa que Saquarema faz parte, ok? Assim como o Rio de Janeiro e assim como parte de São Paulo, ok? O nome Saquarema, ele provém de duas teorias, né? A teoria de um tipo de bando de pássaros que tem lá, que ainda tem abundância, inclusive o material que eu enviei para vocês aí tem a foto do pássaro, né? Que são os socós, então Socorema virou Saquarema, tá? Que são essas situações que nós temos em relação a essa questão, né? Enfim, então são pontos cruciais, né? Que estamos vendo, tá? Vimos ao longo da aula teórica, ok? E iremos ver agora na parte de exercícios. Vamos ver como é que tudo isso será cobrado em prova, meus amigos. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos todos.
Pois bem, vamos lá compartilhar a tela e ver, né? Opa, ficou meio confuso isso aqui. Pois bem, primeira questão é essa que estamos observando aí. Sobre a chegada dos portugueses às terras de Saquarema, podemos afirmar o que em relação à chegada dos portugueses, né? Que característica que nós podemos avistar aqui? Dia 17 de março de 1531, Martim Afonso de Souza atracou em frente ao Morro de Sambaqui, num lugar que hoje é conhecido como Morro do Canto, ali na região de Saquarema. Resposta letra A corresponde ao início da história de Saquarema. Bom, no período que antecede o início do processo colonial português em Saquarema, suas terras eram habitadas por qual nação indígena? Obviamente, índios tamoios. Então, repara um detalhe, meus amigos, que eu quero dizer. São questões bem factuais. Ou seja, é o que é, beleza? Basicamente, é isso que nós estamos aqui dizendo. Bom, qual o significado mais aceito para o nome Saquarema? Quer dizer, outra questão que a resposta também sabemos, letra C de coração, bando de Socó. Socó é uma ave que nós temos lá em Saquarema. Questão número 5. Os índios tamoios se envolveram em diferentes conflitos com portugueses durante o século XVI, incluindo nesses conflitos a região de Saquarema. A razão para que isso estava no fato desses índios apoiarem os franceses. Letra C de coração. Ou seja, características aí que nós também pontuamos bastante, né? Pessoal que assistiu a aula teórica, o pessoal que leu o material aí disponibilizado pela banca, mata tranquilamente essa questão. Questão 6, né? Em 1575, os conflitos entre portugueses e tamoios terminaram com a vitória lusitana, o que culminou o extermínio desses índios em Saquarema. Qual o nome do governador responsável pelo extermínio dessa galera? Porra, é o Antônio Salema, letra B de Brasil, ok? Também outro personagem de grande destaque na história de Saquarema. Bom, questão número 7, falando sobre qual capitania fazia parte o território de Saquarema. Outra situação também já mencionada por mim no início da aula de hoje. Resposta letra D, capitania de São Vicente. Repara um detalhe, não existe nenhuma, zero interpretação, né? O que você tem aí é a brincadeira do que é o que é. É isso que é cobrado, é isso que está aí. Então, é dessa forma que nós temos que seguir, beleza? Bom, questão número 8. Questão número 8. Com a chegada dos portugueses, a região onde hoje está situado o município de Saquarema ocorreu em 1531, porém suas terras permaneceram sem ocupação até 1594.
quando um pedaço das suas terras foi doado para uma importante ordem religiosa. Então, repara um detalhe, né? Inclusive, essa ordem religiosa fundou, né, o chamado Convento de Santo Alberto. Você que leu e estudou a história de Saquarema sabe disso. É a famosa Ordem do Carmo, portanto, trata-se da letra C, os carmelitas. Ok? Beleza? Questão número 9. Ao receber algumas sesmarias, Anderson. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar um pouco isso aqui, para a galera ver, entender. Bem, amigos, a criação do sistema de capitania hereditária também não vai dar certo. Né? Tem inúmeros motivos pelos quais não vai dar certo. Tá? Mas um que eu gostaria de ressaltar é o pouco conhecimento do território e a extensão. As capitanias eram enormes. Então, obviamente, o que passa a ocorrer? Passa a ocorrer uma divisão, né, de pedaços de terras menores que são doados para certas instituições ou pessoas, né? A gente vai ter inclusive uma pessoa importante que, ao receber também uma sesmaria, vai doar para a construção, né, da igreja, né, ali no centro de Saquarema, aquela coisa toda. Mas, nesse caso, nós teremos aí essa sesmaria doada para uma ordem religiosa. A gente costuma muito falar, né, quando fala de ordem religiosa, né, jesuítas. Mas a gente também tem inúmeras outras ordens religiosas da Igreja Católica, né? E nesse caso, a ordem que nós temos lá, e é importante que saibamos para a prova, é justamente a Ordem do Carmo. Portanto, trata-se dos carmelitas, meus amigos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. E vai dar tempo, hein? Pois bem. E questão número 9, cara. Olha lá. Já dei a resposta. Os carmelitas receberam esse lote de terra e construíram o convento de Santo Alberto. Letra C de coração. Ok? Beleza? Datas. Aí é decoreba mesmo, é factual mesmo, não tenho o que comentar. Em qual ano o povoado de Saquarema foi elevado à categoria de freguesia? Questão número 10. Resposta letra D. 1755. Deixa eu olhar aqui para vocês aqui para explicar um detalhe importante. Pois bem, meus amigos, essa relação de elevar a categoria povoado, freguesia, vila, né? Depois estar anexado a Cabo Frio, depois ser extinto. Você vai ver muito isso ao longo da história de Saquarema. Isso decorre muito em função, né, de muito da fragilidade econômica que você vai ter ao longo da história de Saquarema. Então, assim, o ano de 1755 é um ano que você já passa a ter o quê? Uma certa prosperidade nessa região. A abertura da linha férrea Maricá, beleza? E, obviamente, uma região que passa a ser tomada principalmente pela cultura do café, que é uma cultura de grande importância que você tem na história de Saquarema, né? Característica ali em relação ao café.
obviamente, o crescimento populacional você eleva a categoria, né, da localidade por número de habitantes. Então, são situações como essas que temos que pontuar. Beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos lá. Qualquer dúvida, pergunta, colocação, pode abrir o áudio, falar comigo, que eu vou te explicar com todo amor, carinho e atenção que você merece. Beleza? Vamos lá. Pois bem, então chegamos aí justamente na questão número 11. E nessa questão, né, número 11, o que nós observamos? Saquarema foi levado à condição de freguesia. E indique a opção onde constam, respectivamente, o nome recebido por ela e o município ao qual ela estava vinculada. Pô, caramba, o nome que é dado é o nome de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, padroeira de Saquarema, a igreja principal de Saquarema hoje, né? E ela estava vinculada ao município de Cabo Frio. Portanto, a questão 11, nós temos como resposta a letra A de amor. Ok? Questão 12. Qual atividade econômica se destacou no desenvolvimento do povoado de Saquarema durante o século XVIII? Tá? Então, estamos falando do século XVIII. Tá? Então, nesse momento, a atividade principal que você tem nesse momento seria a letra C de coração, pesca. O que demonstra, obviamente, o quê? Uma certa fragilidade econômica que o município tinha, beleza? Já que era um município que dependia em relação da pesca. Questão 13. Em que ano a freguesia de Saquarema recebeu elevação à condição de município pela primeira vez? Também questão factual. 1841. Resposta letra B de Brasil. O desenvolvimento reduzido do município de Saquarema, como nós vimos, em meados do século XIX, determinou sua extinção quando? Quando foi essa extinção? Em 1859, letra C de coração. Né? Pois bem, temos a questão 15. Após o declínio econômico significativo na metade do século XIX, Saquarema, através das atividades agrícolas, passou a ter uma experiência, um crescimento exponencial na segunda metade desse século. Qual produto se destacou nesse período? Então, obviamente, já dei a resposta na explicação. Letra D, o café, né? Surto de crescimento baseado em relação ao café. Pois bem, outra questão também decoreba, a história de Saquarema é repleta de avanços e retrocessos. Após ele ser elevado à condição de vila, a região retornou à freguesia, depois de um fraco desempenho econômico. Porém, um súbito sucesso do plantio de café, seu retorno ao status de vila foi no ano de... Então, qual foi o ano no qual nós temos aí Saquarema, né, voltando a ter o status de vila? Resposta letra A de amor, 1860. Questão 17. Em 1890, com o advento da República, ocorreu um marco histórico para o município de Saquarema. Trata-se do quê? Que marco
histórico foi esse. Bom, 1890, né, advento da República, né, quer dizer, relação pós-império, nós temos o que? Justamente nessa questão, a elevação da sua sede à condição de cidade de Saquarema. Portanto, a resposta é a letra C de coração, ok? Característica aí em que nós estamos aqui pontuando. Questão número 18. Nessa questão, na passagem do século XIX para o XX, o município de Saquarema estava dividido em três distritos, né? Então, obviamente, ele vai falar o nome, ele vai querer o nome dos distritos, né? Aí, claro, depois se transformaram, né? Por exemplo, Mato Grosso virou Sampaio Correia, Palmital virou Bacaxá, né? Mas na época correspondia à letra B de Brasil, ok? Saquarema, Mato Grosso e Palmital. Ih, rapaz, na hora da formatação, meu amigo aí, ele correu. É isso aí mesmo, tá certo. Como eu acabei de falar na explicação anterior, né? Obviamente, Palmital corresponde ao município, ao distrito, né? De Bacaxá. Então, o pessoal aí coloca aí a letra D, Bacaxá, porque na hora da formatação, com certeza, apagou. Beleza? Questão 20. 1943, o distrito de Mato Grosso, vinculado a Saquarema, teve seu nome mudado. Muito fácil. Acabamos de assinalar, né? Só tem algumas pegadinhas, né? Maranguá. E depois passou a ser Sampaio Correia, letra B de Brasil, ok? Sampaio Correia é o nome do distrito até os dias de hoje. Distrito mais rural de Saquarema, né? Daqui para lá, logo no primeiro distrito que a gente recebe, né? De viagem, né? Pois bem, questão 21, principalmente indo pela RJ, né? Logo ali depois ali do DPO ali de Maricá já é o distrito de Sampaio Correia. Pois bem, sobre a cidade de Saquarema, durante a metade do século XX, marque a alternativa incorreta. Ou seja, qual que está errada aí? Qual que é a besteira que está sendo falada? Letra A implantação da rodovia Amaral Peixoto, associada às condições onde se estruturou o núcleo histórico, foram responsáveis pela formação do eixo comercial em Bacaxá. Está corretíssimo, não é para marcar essa. Letra B, né? Claro, você já vai marcar a letra D de delta, né? Quando ele fala o que na letra D? Houve um substancial desenvolvimento agrícola com o cultivo da laranja. Não, tá errado. Meus amigos, história de Saquarema você vai ouvir falar de quê? Pau-Brasil, você vai ouvir falar de pesca, você vai ouvir falar de cana-de-açúcar, em especial em Sampaio Correia, beleza? E vai ouvir falar de café, isso em relação às questões aí agrícolas, agropecuárias, né? O setor primário em especial, beleza? Tranquilo? Característica que temos sempre que pontuar, beleza? Questão 22. Sobre o município de Saquarema, o que a gente não pode afirmar, né? Qual que é a exceção?
Pô, capital do surf, ela é, não é? Correto? A questão é metalúrgica, letra D. Eu acho essa questão fácil, né? Bastante fácil. Você não vai ter metalurgia lá, de grande destaque, pelo menos. Eu, pelo menos, não conheço e não está na história de Saquarema. Questão 23. É um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Em qual região desse estado o município está localizado? Outra questão fácil, beleza? Baixada litorânea, que também pode ser sinônimo de Costa do Sol ou região dos lagos, ok? Beleza? Tá? São sinônimos. Questão 24. De acordo com o IBGE, a população da cidade de Saquarema, em 2021, atenção, 2021, estava estimada em 2021, população de 91.938 pessoas, resposta letra C, entre 90 e 100 mil habitantes. Questão 25. O bioma que caracteriza o litoral do Rio de Janeiro, meu amigo, aí eu não falo nem só de Saquarema, do Rio de Janeiro, obviamente a letra B de Brasil, a famosa Mata Atlântica. Questão 27. Dentre os municípios abaixo, qual não é limítrofe, ou seja, não faz divisa com Saquarema? Obviamente, questão que beira o absurdo, letra C, Itaguaí. Itaguaí é do outro lado da Baía de Guanabara. Questão 27. Sobre a extensão territorial da cidade de Saquarema, podemos afirmar o quê? O que a gente pode chegar ali e falar assim, ó, é isso, né? Também é uma questão muito decoreba, né? São 352.130 quilômetros quadrados, resposta letra D, de delta. Já a questão 28, questões que apontam aí, segundo os dados do IBGE, sobre densidade demográfica, né, do município de Saquarema. Então, qual seria a densidade demográfica do município de Saquarema? Seria de 209,96 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, questão letra D, delta, né? Questão 29. Mortalidade infantil para cada 1.000 nascidos, né? Então, enfim, houve uma certa, né, situação aí para a gente ter uma ideia, né? Quantas pessoas, quantas crianças morrem, né, para cada 1.000 nascidos, né? A resposta seria a letra D. Por quê? É 17,09 óbito a cada 1.000 crianças que nascem em Saquarema. Questão 30. Outra questão também que a gente considera relativamente fácil. Indique entre as opções um símbolo da cidade de Saquarema. Bom, todos eles são símbolos, porque os símbolos da cidade de Saquarema é exatamente o brasão, a bandeira e o hino. Resposta letra D de delta. Questão 31. Qual o nome do compositor do hino de Saquarema?
Outra situação factual, José Bandeira, letra A de amor. Trinta e dois. O Índice de Desenvolvimento Humano de Saquarema, em 2010, que é o que está lá na história de Saquarema, aponta o quê? Aponta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,702, resposta letra A de amor. Considerado alto, né? Padroeira de Saquarema, essa daí, meu amigo, o cara que for para a prova sem saber isso é o cara que foi para o Polo Norte de roupa de praia, beleza? Tá fora do contexto, tá totalmente perdido no tempo e no espaço. Resposta letra C, Nossa Senhora de Nazaré. É aquela igreja que tem em cima daquele morro ali, logo no centro de Saquarema. Tem um cemitériozinho do lado, aquela coisa toda. Pois bem, questão 34. Dentre os pontos turísticos que temos em Saquarema, qual que é a exceção? Porra, olha lá. A exceção é a letra A, né? Formulei aí botando aí Darcy Ribeiro, porque é meio que ligado a é ligado à educação, né? Para induzir ao erro. Mas, mesmo assim, eu tentando fazer alguma coisa, não criou muitas dificuldades, tá? Questão 35. A cidade de Saquarema entrou em evidência ao abrigar uma das etapas da mais importante competição esportiva mundial. Trata-se, claro, que é o Mundial de Surf. Inclusive, no ano que eu trabalhava lá, eu fui lá, né? Então, resposta letra A, WSL, né? World Surf League, né? Quer dizer, que é o Mundial de Surf. Bom, questão 37, né? Isso mesmo. Qual a distância aproximada do município de Saquarema e da cidade do Rio de Janeiro? Resposta, né? Estamos falando de limites municipais, né? Então vai do limite até o outro limite, 100 quilômetros. Claro que você vai percorrer muito mais do que isso, porque tem a trajetória, tem, enfim, várias coisas. Por isso que, né, seu carro vai dar uma quilometragem maior. Questão 38. Questão 38. Sambaqui da Beirada foi descoberto pelo pescador Pontim Pontim, conhecido como Jucá, ou seja, e pesquisado em 87 pela arqueóloga e equipe, datado em 4.520 anos. Sambaqui, palavra de origem indígena, que significa em tupi, conha amontoada, ou seja, né, relação ali de vestígios, né, de civilização, né? E obviamente a resposta está aí, Manuel Venceslau, letra D de Delta. Ok? Qual ano foi construída a capela que vai dar origem, né, a igreja matriz? Resposta letra B de Brasil, 1662. Isso mesmo, né? Depois da construção do convento de Santo Alberto, né? Como a gente pôde observar. Sobre a história de Saquarema, lê o texto abaixo.
No dia 8 de setembro, no mesmo dia em que foi encontrada a imagem, pelo ano de 1630, conforme conta a história local, é comemorada a festa de Nossa Senhora de Nazaré, atraindo grande número de romeiros à região. No dia 7 de setembro de 1947, véspera de mais uma festa religiosa para homenagear a padroeira, foi entronizada pelo padre José Zimmermann em uma gruta, né, localizada no sopé do morro da igreja. A imagem de pontinho, pontinho, questão 40, né? A imagem é uma pegadinha Nossa Senhora de Lourdes, né? Beleza? Quer dizer, é uma pegadinha para a galera, mas obviamente, né, é importante que a gente coloque exatamente para que lá na prova, caso caia essa questão, você acerte, né? Ok? Então, tá aí essa pegadinha que não é do malandro, né? Mas é pegadinha para você se ligar. Questão 41. Sobre os pontos turísticos da cidade de Saquarema, leia o trecho a seguir, iniciativa do cantor Serguei. Esse pelo menos eu conheci pessoalmente. Celebridade dos anos 70, morador de Saquarema, dispõe de um grande acervo de fotos e objetos do cantor e de outros roqueiros famosos. Essa descrição diz respeito ao que Serguei criou lá, que é o famoso Templo do Rock. Questão 42. Questão 42. O mirante do Morro da Cruz oferece uma paisagem bucólica, apresentando a Lagoa de Saquarema banhando a sede do município. Esse mirante contém uma parte da história religiosa da cidade, uma vez que abrigava uma cruz erguida em 1930, durante uma romaria em agradecimento a Santa Cruz. Essa cruz se deteriorou com o tempo, sendo recolocada aí, meu amigo, é realmente uma situação que você tem que saber. Letra A de amor, em razão do que? Simbolicamente, das comemorações de 500 anos, dos 500 anos do Brasil, ok? Questão 43. Sobre os pontos culturais de Saquarema, leia o trecho a seguir e responda. Construído em 1800, foi sede da prefeitura, em 1841, e desde 1982 abriga a Biblioteca Municipal. É visitada pela sua biblioteca, claro, exposição de quadros, objetos e artes produzidas por artesãos e artistas locais, e possui uma exposição permanente do acervo do escritor Valmir Ayala. É um local onde a comunidade tem um amplo acesso para pesquisa e leitura. O local oferece cursos como pintura e artesanato. Esse trecho se refere a qual local dedicado à cultura de Saquarema? Resposta: letra B de Brasil, Casa de Cultura. Questão 44. São, respectivamente, primeiro, segundo, terceiro distrito. Isso, obviamente, pela classificação da administração pública, né? Não é por ordem de chegada lá que tu vai para lá, né? Qual é o distrito 1, distrito 2, distrito 3, né? É isso que ele está perguntando, né? E a resposta é letra A, porque o centro, obviamente, é o primeiro distrito, né? Segundo distrito é Bacaxá, que é o comercialmente mais desenvolvido, e o terceiro é o distrito mais rural, que é Sampaio Corrêa, letra C de coração.
No distrito de Bacaxá, em Saquarema, localiza-se a sede do importante clube de futebol, né? Eu acho que inclusive está também na primeira divisão esse clube, né? Do futebol do Rio de Janeiro. Já fez até final, acho que com o Flamengo, se eu não me engano, no Campeonato Carioca. Resposta, pessoal que curte futebol mata essa mole, Boa Vista. Letra D de Delta. Questão 46. O terceiro distrito de Saquarema, Sampaio Corrêa, conhecido por ter possuído, na década de 60 e 70, a usina de cana-de-açúcar Santa Luzia. Bom, para quem não sabe, a usina de Santa Luzia já foi a segunda maior produtora, né, de derivados do açúcar do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para Campos dos Goitacazes, né? Quer dizer, falamos bastante disso também na aula teórica, né? E, obviamente, questão 46, letra B de Brasil. No caso, perdia para Campos, por isso que era a segunda maior. Questão 47. Questão também decoreba, mas que nós temos que saber, né? Número de bairros, 32, letra C. Tá? São números de bairros que existem no município de Saquarema. Questão 48. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que não conta com o nome de bairro de Saquarema. Qual que não é um bairro de Saquarema? B, Ibicuí. Pô, o cara botou, né, nessa alternativa aí, porque algumas questões foram feitas por mim, outras foram feitas pelo outro professor, a gente fez em conjunto, né? Mas provavelmente o cara adora ali aquela região de Mangaratiba, porque Ibicuí é para lá, pro lado de lá. Então é letra B, de Brasil. Ok? Questão 49. A cidade de Saquarema já foi atendida por transporte ferroviário, que é a estrada de ferro Maricá. A ferrovia ligava o município às cidades quais? São Gonçalo e Maricá. Letra C de coração. O pessoal mais jovem, São Gonçalo já teve trem, né? Eu, quando criança, já cheguei a andar em linha férrea em São Gonçalo, né? Depois foi desativado, teve um acidente lá. Quer dizer, o acidente foi um argumento, né? Mas, na verdade, foi toda uma política rodoviarista, né? Que a gente tem aí pós dos anos 50, né? Oi? Peguei, cara. Peguei, porque, pô, eu era criança, né? Eu era uma criança. Então, eu lembro porque, cara, assim, eu sou do Rio, né? No entanto, teve um evento lá que foi a santa lá que chorou lá em Porto das Caixas, né? Aí minha avó, muito religiosa, aquela coisa católica e tal, aí me levou pra gente ver a santa, né? Pra ver se eu ficava menos atentado. Eu era uma criança muito rebelde, atentada, né? Bagunceira. Enfim. Mas não adiantou muita coisa não. Mas eu lembro que eu peguei o trem lá. Uhum. Isso. Exatamente, Mas é por aí mesmo. Faz tempo, por isso que eu falei, pessoal mais jovem, né? Que não sabe. Questão 50. Na questão 50, dentre as festas religiosas de Saquarema, pode-se citar como a de maior destaque a Nossa Senhora de Nazaré. Claro, afinal de contas, ela é a padroeira do município. Que ocorre no dia 30 de agosto, do dia 30 de agosto ao 8 de setembro. Que se traduz na maior manifestação religiosa do estado do Rio de Janeiro e o mais antigo Círio de Nazaré do país. Outra festividade muito tradicional do município
que desde 1740 foi introduzida pelo Barão de Saquarema, é a letra A, festa do Divino Espírito Santo. A atual prefeita, ela é de qual partido político? Letra B, de Brasil, DEM. Mas esse povo muda de partido pra caramba, mas a resposta pelo menos é essa, que está na história de São Gonçalo, de Saquarema, desculpa. É que eu costumo dar aula de história de tudo quanto é município. A gente teve aí recentemente aí São Gonçalo, por isso que ficou um pouco isso aí na minha cabeça. Questão 52. Dentre as opções abaixo, marque aquela em que constam os municípios que fazem divisa. Olha só, cara. Toda hora cai isso, né? Com o município de Saquarema. Bom, Araruama, claro, Maricá, Rio Bonito, Itanguá, letra C de coração. Qual é o clima predominante em Saquarema? Se a vegetação é Mata Atlântica, o clima é o clima tropical, letra A de amor. Questão 54. Saquarema abriga 2 importantes clubes de futebol. Também está lá no conteúdo. Um, a gente já matou, é o Boa Vista, né? E o outro é o Sampaio Corrêa, não é? Sampaio Corrêa, acho que está na Série B do Carioca, né? Então a resposta é letra A de amor. Questão 55. São municípios que no estado do Rio de Janeiro integram a mesma região de Saquarema, ou seja, região dos lagos, Baixada Litorânea, né, como nós conhecemos, né? Obviamente, Araruama e Arraial do Cabo, questão muito fácil, letra C de coração. Questão 56. Não é um município que integra a região da Baixada Litorânea. Claro, obviamente, inclusive está mais distante, Macaé, que corresponde à região norte fluminense. Meus amigos. Pois bem, Anderson, o que eu vou fazer com essa aula? O que eu vou fazer com essa aula que você acabou de ministrar nesse momento? Meus amigos, esse material é um material que vai servir para que você revise, estude, dê uma olhada, leia. Por quê? Porque as questões, enfim, deu mais trabalho de elaborado que não necessariamente da aula, nesse caso, que é uma coisa rara. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, as questões são factuais. Não tem muito o que explicar, é o famoso sabe ou não sabe, ok? Então, é aquele materialzinho que obviamente você vai levar com você, levar para a prova, né? Levar para o dia e dar aquela olhadinha final lá, próximo do horário da prova, né? E, enfim, que são questões aí que temos que colocar e pontuar, beleza? Então são pontos que, obviamente, devemos destacar, e eu como professor aqui orientar vocês, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Lei Orgânica Municipal. Sem me estender muito, né? Porque como o objetivo é exercício, a gente tem que partir direto para o exercício. Mas eu vou, né, fazer aquela introduçãozinha igual eu fiz de história. O que é uma lei orgânica? A lei orgânica nada mais é do que uma constituição do município, ok?
E o município é uma pessoa jurídica de natureza pública, né? Ou seja, é basicamente o que nós definimos, né, como o que é um município. E a partir daí você tem os poderes municipais, não é? Então é poder municipal o quê? O poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo corresponde na figura do prefeito, seus secretários, né, como está na lei orgânica. E o poder legislativo? O poder legislativo corresponde à figura dos vereadores, né, que no caso lá de Saquarema são 13. Ok? Bom, cara, se você pegar a lei orgânica, diferente de história de Saquarema, que é só isso aqui, a lei orgânica é isso aqui, ó. Enorme. Agora, tudo isso aqui cai, é humanamente impossível você guardar. O que cai normalmente são situações que a gente vai ver aqui em algumas questões que eu vou pontuar, tá? Essas questões aí desse simulado, né? Desses exercícios que estão aí, que nós vamos brincar um pouquinho e falar um pouquinho sobre cada coisa. Agora, tem situações que você tem uma perda muito grande de tempo por também falta de sensibilidade, né? Exemplo, quando você fala lá competências do prefeito ou do poder executivo, competências dos vereadores ou do poder, legislativo. Bom, é você entender que vai partir de sinônimos. E sinônimo de quê, professor Anderson Dionísio? Bom, no poder executivo, executar. Executar como assim? O papel dele é o papel de gestão. Administração. É isso que você tem que pontuar. Beleza? Tranquilo? Ponto. Já o poder legislativo, são os vereadores, né? A função central do poder legislativo, além de legislar, obviamente, que há uma função, né, que o próprio nome já sugere, é fiscalizar as contas da prefeitura. Ou seja, toda uma relação de fiscalização, para evitar fraude, enfim, várias situações aí que são as atribuições do poder legislativo, tá? Então são pontos que sempre caem questões que são questões que vão versar sobre esse assunto, versando sobre a questão do servidor público. Servidor público é diferente de funcionário público. Funcionário é aquele que tem função pública, né? Servidor público só tem duas formas, né? Que é por meio de concurso público, que é o que nós estamos propondo a fazer, né? E obviamente são chamados de servidores estáveis, tá? Porque nós temos a estabilidade. E a outra forma de serviço público é aquele por decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, que é o servidor público em cargo em comissão, né? O famoso comissionado. Portanto, são características que decorrem a esse ponto. E outro ponto também que nós temos que lembrar sempre, né, cara, que a administração pública de Saquarema, os atos de administração pública são sempre regidos pelo LIMP, né? E no caso lá não vai ter o E, porque não vai ter a eficiência, né? Mas vai ter a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, né? Está de acordo com a lei sempre. Impessoal significa o quê? Ser subjetivo, evitar favorecimentos de um em relação ao outro. Estamos falando de público, então público é uma relação horizontal, de igualdade, né?
Moralidade, quer dizer, temos que ter uma conduta sempre ética, moral, né? Uma postura ética. E publicidade, que é a relação da transparência. Publicidade é transparência. Então os atos públicos eles têm que ter transparência. Não é à toa que existe uma coisa chamada portal da transparência. Exatamente para que, né, você tenha, onde há dinheiro público, há necessidade de você ter o princípio da publicidade, que é essa forma de você justificar a aplicação de todo aquele dinheiro que não te pertence, né? Pertence a quem? Ao povo de Saquarema, ok? Visto tudo isso, né? Vamos para as questões, né, meus amigos? Vamos lá. Pois bem, vimos essa parte aí, né? Bacana, maneira. Eu coloquei aqui também a teoria, tá vendo? Umas coisas assim legais para você dar uma lida, dar uma olhada. Tem algumas imagens que estão aqui bem bacana, né? Depois a gente dá até um passeio em relação a elas. Por fim, questão número 1. A respeito dos objetivos prioritários do município, de acordo com a lei orgânica, obviamente municipal, ficou até redundante aí, assinar a alternativa correta. Bom, então, ó, objetivo prioritário do município. O que é de prioridade do município? Resposta correta, letra C. Assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável de vocação histórica que possibilite o efetivo exercício da cidadania. Anderson, por que você botou esta questão? Exatamente porque essa questão é uma questão que envolve uma característica, de certa forma, decoreba, mas que pode vir cair em prova, tá? Então, por isso que foi pontuada essa questão aí. Bom, questão número 2. Então, questão 1, letra C. 2. De acordo com a lei orgânica, é vedado ao município o quê? É vedado, o que significa é vedado? Não é permitido. O que não seria permitido ao município? Manter a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que tenham caráter educativo. E você vai ler até o final e você vai ver que sim, é permitido. B. Outorgar isenções e anistias fiscais. Isso, obviamente, é permitido ao município, não é vedado. Não é? C. Conferir fé a documentos públicos, sim. E nós, como servidores públicos, que eu já estou profetizando aí no caso de vocês, beleza? Amém? Isso aí. Amém. Nós temos fé pública, que é a autenticação. Então você, por exemplo, quando leva seus documentos lá, a pessoa assina, ela tem fé pública. D. Supervisionar ou auxiliar de qualquer modo, já coloca uma situação meia vaga, né? Com recursos pertencentes ao cofre público, quer pela imprensa, rádio, serviço, ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda, política partidária, ou fins estranhos à administração. Claro que é a letra D. Como é que você vai pegar dinheiro do governo
e fazer propaganda, política. As pessoas fazem isso. Mais uma vez, o Brasil é um país na teoria diferente da prática. Temos que lembrar que a prova é teórica, né, gente? A prova não é prática. Então não é o que você vê na realidade. Analise a hipótese a seguir. Considerando que o negócio atende ao interesse público, o prefeito decide vender um imóvel pertencente ao município e que não é utilizado. De acordo com o que prevê a lei orgânica, é incorreto afirmar que esse negócio... Então, o que está incorreto? Letra A. Poderá ocorrer mediante a dispensa de licitação? Nem pensar. Resposta letra A. Gente, a licitação é uma forma de pregão. É um pregão aonde, obviamente, você vai ter o quê? As propostas sendo apresentadas, né? Uma forma de leilão, não é? Então, da mesma forma que quando você vai contratar uma empresa, estando com dinheiro público, né? A administração pública vai contratar uma prestação de serviço ou um fornecedor, ela vai ter que abrir o quê? Licitação, para saber qual empresa vai oferecer o material mais barato, com melhor qualidade, ou seja, a melhor relação custo-benefício. E, obviamente, isso se faz presente também para quê? No que concerne a questão de venda de um bem público. Então, resposta letra A de amor, né? Na questão 3. Questão 4. Segundo o que prevê a lei orgânica do município sobre os membros do Poder Legislativo Municipal, o que é correto afirmar? O vereador não pode, desde a expedição do diploma, em qualquer hipótese, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária. Ele pode, só que tem que, no caso, respeitar lá toda a legislação em relação ao horário, a toda aquela questão do trabalho dele. Resposta, né? B. Não perde o mandato vereador investido no cargo de secretário municipal, hipótese em que ficará licenciado do mandato. E a resposta é a letra B, ok? E quanto à questão dos vencimentos, ele vai optar, no caso, pelo vencimento, ele vai optar por um dos vencimentos, né? No caso, obviamente já ia falar pelo vencimento maior, né? Mas, não, ele vai optar por um dos vencimentos. Então, ou como secretário ou como vereador, né? Até porque ele vai estar licenciado. Questão 5. A respeito do processo legislativo previsto na lei orgânica, assinale a alternativa correta. Então, qual é a alternativa correta em relação à lei orgânica? Outra questão também bem decoreba, né? Vamos lá. É matéria de iniciativa privativa do prefeito a criação, transformação ou extinção de cargos, emprego e função. Regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal. Opa, aí não. Aí você tem toda uma situação também ligada ao quê? A situações de votação de maioria na Câmara. Letra B. A lei orgânica não poderá ser emendada? Claro que pode.
Claro que pode. Letra C. O veto parcial não precisa abranger texto integral do artigo, do parágrafo, do inciso, podendo o prefeito suprimir trechos. Não. Aí, no caso, é toda uma questão ligada também à prática democrática, né? Suprimir essa supressão. Não. Resposta correta é a letra D, até porque só sobrou ela, né? Mas vamos entendê-la. A proposta da emenda à lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, com interstício de 10 dias, e considerada aprovada em ambos com 3/5 dos votos dos membros da Câmara. Então, resposta letra D. Essa vale a pena você colocar uma setinha nessa letra D aí, porque são situações que eles gostam de cobrar essa porcentagem aí de 3/5 para aprovação da emenda da lei orgânica, tá? Então, são questões aí, né, interessantes que temos que colocar, beleza? Então, questão 6. Com relação à disposição trazida pela lei orgânica, relacione uma coluna com a outra. Então, Câmara Municipal com sanção do prefeito. Câmara Municipal sem sanção do prefeito. E o que compete unicamente ao prefeito. Então, divisão regional da administração pública compete à Câmara Municipal, mas o prefeito tem que sancionar. Então, número 1. Administração de bens e rendas do município. Promover lançamento e fiscalização de arrecadação de tributos. Quer dizer, é competência da Câmara Municipal e o prefeito não tem sanção. Então, 2. Não, 2 não, minto. Desculpa, peraí, tá errado isso. Administrar bens e rendas, negativo. Competência privativa do prefeito, que é a parte da administração, pô. 3, tá? Nem pensar. Processar e julgar o prefeito e o vice-prefeito e o secretário municipal de infrações administrativas. Corresponderia ao número 2, né? Autorizar a participação do município em convênio, consórcio ou entidades intermunicipais destinadas à gestão da função pública, exercício de atividades, execução de serviços, obra de interesse comum. Também corresponde ao número 2, ou seja, né, Câmara Municipal sem, né, sanção do prefeito. Sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de rendas. O que significa isso? Né? Número 1, Câmara Municipal com a sanção do prefeito. E, por fim, decretar situação de emergência, estado de calamidade pública. Isso aí é competência do Poder Executivo, portanto, é competência do prefeito. Ficou letra B de Brasil. Essa questão aí bem longa. Questão número 7. No âmbito municipal, conforme o que dispõe a lei orgânica, é vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário e em certas situações específicas. Assinale a alternativa que não é possível a acumulação. Vamos lá. Você pode acumular 2 cargos de professor? Claro que pode. Não é para marcar essa. Beleza? 1 cargo de professor e outro técnico científico? Como assim técnico científico? Pesquisador? Pode. Faculdade, quem fez faculdade pública tem muito isso, né? Professor
pesquisador. Então, pode, não é para marcar. Letra C. 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde. Opa! Não pode. Letra C é a resposta. Agora, 2 cargos de médico, pode. Beleza? Então, resposta letra C de coração. Ok? Beleza? Bacana, né? Maneiro. Então, vamos para a questão número 8. Né? Questão número 8. Né? O que nós temos aqui? Pedro, que é servidor público efetivo e estável, ou seja, por meio de concurso público, foi eleito prefeito. Nessa situação, vamos julgar a seguir. Pedro será afastado do cargo que ocupa, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Verdadeiro, inclusive eu citei anteriormente aí sobre isso. Havendo compatibilidade de horário, Pedro perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração no cargo eletivo? Nem pensar. Resposta falsa. Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, no caso, no cargo que ele tem anterior a prefeito. Verdadeiro. Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, isso mesmo, né? No caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício, como se tivessem exercício. Claro, né? No caso de benefício fator previdenciário, no caso do trabalho dele, né? Sem ser prefeito, vai contar o tempo, sim, de serviço, sempre para a aposentadoria dele, etc, etc. Verdadeiro. Resposta: verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A de amor. Questão número 9. Questão número 9. No que tange às disposições da Lei Orgânica do Município a respeito da participação no município em receitas tributárias, assinar a alternativa errada. Então, qual opção vai estar errada, né? Pertence ao município produto de arrecadação de imposto sobre a União, sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações que institua e mantenha. Tá certo? Não é para você marcar, né? Pertence exatamente a um produto de arrecadação no município, o quê? Toda a situação ligada à administração indireta também no município, não é? Principalmente empresas públicas, fundações, autarquias, né? Que correspondem à administração indireta. Anderson, o que seria uma administração indireta? Basicamente tudo aquilo que não é administrado diretamente pelo prefeito e prefeitura. Né? Empresas públicas, por exemplo. Então, a nível federal, por exemplo, Petrobras. A nível federal, tá? Só para o pessoal ter uma ideia. É que eu não conheço as autarquias lá de Saquarema, entendeu? Nem empresas públicas. Então, estou te dando um exemplo para você ter uma ideia. Normalmente, companhia de água, companhia de luz, enfim, lixo, coleta de lixo, normalmente, né? Caso da Colurb, no Rio de Janeiro. Tá? Beleza. Outro.
Pertence ao município 50% do produto da arrecadação de imposto da União sobre propriedade territorial rural. Tá certo, isso aí é decoreba. Não tem muito o que discutir. É isso mesmo. Tá? Letra C. Pertence ao município 50% da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores. Tá certo também. Não é para marcar. Né? Você quer a alternativa incorreta. Letra D. Pertence ao município 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado? Não. Resposta letra D de dado. Né? Questão 10. De acordo com o que prevê a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta. A Procuradoria da Fazenda Municipal atuará na execução da dívida ativa da natureza tributária e não tributária, cabendo a ela representar o município nos assuntos fiscais e tributários observados o disposto da lei. Não, a Fazenda Tributária atuará na execução de dívida ativa? Não. Nesse caso, seria o quê? Seria justamente Procuradoria da Fazenda Municipal atuará na execução. Não, na execução da dívida ativa de natureza tributária. E não... o erro está no não tributária. Então, olha lá, resposta é exatamente essa. Natureza tributária, sim. E não tributária estaria errado, porque estamos falando da fazenda, pô. O erro está aí. B. A Defensoria do Povo é um órgão público autônomo com funções de auxiliar à Câmara no contato da administração pública, cujas atribuições, organizações e funcionamento serão definidos em lei complementar. O defensor do povo será nomeado presidente da Câmara mediante aprovação dessa pelo mandato de 2 anos, permitida uma recondução, ou seja, permitido que ele volte por mais 2 anos. Resposta à letra B. Outra questão aí colocada. Beleza? Tranquilo? Questão número 11. Né? Questão número 11. Questão imensa. Com relação à lei orgânica, julgo os itens. Compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de suas atribuições previstas na legislação federal, a normatização complementar e a padronização dos procedimentos relativos à saúde, por meio de um Código Sanitário Municipal. Verdadeiríssimo. Beleza? A prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão prestados exclusivamente pelo Poder Público Municipal? Não. Você pode ter atuação aí de outras empresas. No caso, temos aí inclusive a Águas do Rio, né, atuando em vários municípios. Falso. O dever do município para com a educação será concretizado mediante a garantia de atendimento pedagógico gratuito em creche, pré-escola. Aí entra uma discordância, né, gente? Porque na lei orgânica está 0 a 6 anos. A LDB fala de 0 a 5 anos. Coloca uma OBS aí, é importante que você saiba isso. Portanto, verdadeiro. O município dispensará a microempresa e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las, claro, ou seja, são práticas de microempreendedorismo, né, que você tem, né, a questão de impostos, tarifas, né, então é verdadeiro, ficou letra A de amor.
Questão 12. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei orgânica municipal. Letra A. O município é a pessoa jurídica de direito público interno, entidade dotada de autonomia política, administrativa, financeira, integrante do Estado do Rio de Janeiro, claro, e uma união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Ou seja, corresponde ao federalismo. Tá certo? Questão 12, letra A, de amor. Ok? Questão 13. A lei orgânica municipal, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Assinale qual é a alternativa que está fora. Não. Está errado. Né? Letra A. Pelo sufrágio universal. Está certo. Agora, pelo voto indireto? Não. Falso. Voto direto e de igual valor e secreto. Resposta letra A de amor, que está errada. Questão 14. Assinale a alternativa que está de acordo com o regramento da lei orgânica. Vamos ver. Letra A. São poderes municipais, legislativo e executivo. Tudo bem. Agora, são dependentes? Negativo. São independentes. É aquela máxima que eu sempre costumo brincar, falando com o pessoal. Quem é que manda em quem? É o prefeito que manda no vereador ou o vereador que manda no prefeito? Na verdade, na teoria, pelo menos, né? Nem um não manda no outro, né? Exatamente por isso você tem essa divisão de poderes, não é a letra A. B. São símbolo do município, bandeira, hino e brasão. E claro, vai representar a sua história. Resposta tranquilamente letra B de Brasil. Questão 15. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município. Né? Então vamos ver a questão 15. Não é garantido ao servidor o direito à livre associação sindical? Porra, tu não pode estar no sindicato? Tá errado. B. O direito à greve dos servidores será exercido nos termos e nos limites definidas por uma portaria do prefeito, porque a administrativa é isso, administração pública. Nem pensar. Senão nunca ia ter greve, pô. O prefeito ia concordar com greve. Entendeu? C. Em nenhum caso a lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo determinado? Claro que pode. É o que mais tem, chamado contrato temporário. D. A investidura em cargo ou emprego público da administração direta e indireta ou fundações públicas, né, fundacional, depende da aprovação prévia em concurso público de provas, claro, provas de título, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, ou seja, a exceção é cargo em comissão, que aí sim é por decreto, é por assinatura do prefeito. Tá certo? Resposta letra D de delta. E a E também é absurdamente errada, né? É sempre permitida, a gente acabou de ver que não é permitido e tem algumas exceções, né? Médicos, professores, técnico científico e professor, enfim. Questão número 16. Assinale a alternativa
que não corresponde a um direito do servidor público municipal. Não corresponde, ou seja, está fora. Pode ganhar menos que o salário mínimo? Não, então é uma garantia, não é? Está fora. Não pode ser a letra A. B. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 80% a do normal. Falso. Resposta letra B de Brasil. Todo o restante é garantido aí. Questão 17. São princípios constitucionais controladores da administração pública. No caso, não tem nenhuma alternativa, não. Resposta é letra D, porque seria legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Não tem essa alternativa, portanto, resposta letra D de delta. Show, né? Questão 18. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, bons costumes, honestidade, os deveres da boa administração, sob pena de ofensa ao princípio do que? Pô, o cara acabou de falar moral, né? Lá em cima, no texto. Então, é uma ofensa ao princípio da moralidade. Letra A de amor. A ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminação, benefícios, sem um detrimento ao outro, refere-se ao princípio da que seria a subjetividade, né? Seria a letra A. Impessoalidade, letra A de amor, questão 19. Questão 20. Vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. Posse. Não precisa de inspeção médica não, tu vai tomar posse doente, morrer. Claro que não, né, gente? Falso. Letra B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Isso. Nunca podendo ser prorrogado. Não. 30 dias prorrogável por mais 30. Ele adora colocar essa questão. Quer ver esse item? A posse nunca poderá ser por procuração. Não, pode. Você pode passar a procuração e a pessoa tomar posse. Obviamente, ela não vai entrar em exercício. Ou seja, ela não vai trabalhar no seu lugar. Mas ela vai tomar posse do cargo público. Por procuração específica. Sua. Entendeu? Letra D. No ato da posse, o funcionário fica dispensável de prestar declaração de bens? Claro que não, meus amigos. Como é que vai caracterizar uma coisa que acontece muito no Brasil, que é o chamado enriquecimento ilícito, aonde muitas pessoas, principalmente políticos, né, constituem um patrimônio incompatível com a sua renda. Exatamente por isso. Tem que ser caracterizado porque você tem que prestar a declaração de bens. Errado. Resposta letra E. Até porque só sobrou ela. Correto? Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes do cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente, claro, sua, que é o empossado. Amém?
Amém. Letra E. Questão 21. Questão 21. Sobre as regras pertinentes aos servidores públicos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O gozo dos direitos políticos não é um requisito. Você tem que estar em dia com as obrigações eleitorais. Senão você não toma posse. Senão você não é investido no cargo. Errado. B. Prazo de validade do concurso, as condições para realização, requisitos para inscrição dos candidatos não precisam estar no edital? Ah, não. Então vai vir da onde? Do além? Claro que não. Tem que estar no edital. Pode ser realizado novo concurso público, mesmo enquanto houver candidato aprovado no concurso anterior e ainda está no prazo de validade? Não pode. Não pode. As pessoas, aos portadores de deficiência física, será reservado 75%, não, 25%. Fora. O candidato deverá corresponder ao perfil definido em requisito, obviamente, muito fácil. Resposta letra E. Você tem que estar no perfil. O que é o perfil? Escolaridade, requisitos, né, de acordo com o que tiver disposto ali no edital. Por isso que a resposta é letra E. Questão 22. Não é considerada uma forma de provimento do cargo público, né? Promoção. Você foi promovido de cargo, assumiu um outro cargo. É um provimento. Nepotismo. Nepotismo, gente, é crime. É você empregar, dar emprego a parentes próximos por esse ser teu parente. Claro que a resposta é a letra B de Brasil. Beleza? Readaptação seria, no caso, quando você vai ser colocado em outro cargo, outra função da administração pública, que seja condizente com o seu trabalho, mas por situação normalmente ligada a questões médicas. Já aconteceu isso comigo quando eu tive problema na voz, na prefeitura de Cabo Frio, que eu fui readaptado lá na secretaria. Reversão é o retorno do servidor público aposentado. Como assim? O indivíduo foi aposentado, provavelmente, por erro médico, provavelmente, tá? E foi comprovado isso, então vai ter a reversão, ele vai voltar à ativa. Reintegração é retorno do servidor público que foi demitido. Então o cara foi demitido e por questões judiciais ele provou que foi demitido injustamente. Então, consequentemente, ele vai ter a sua reintegração. Questão 23. Analise a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município. Questão 23. Letra A. O exercício dos direitos de propriedade não precisa observar a função social? Ou seja, tu pode abrir o que você quiser, aonde você quiser, que não precisa, não? Claro que está errado. Tem que ter a função social ali bem clara. A política urbana, no âmbito municipal, não disciplina o controle de uso do solo, cai na mesma situação da letra A. Comete o mesmo erro com outras palavras. Letra C. A política urbana a ser formulada pelo município atenderá ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade,
com vistas à garantia e melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. Porra, muito clara, tranquila, resposta letra C, de coração. O que não é permitido ao município, ou seja, o que é vedado, ok? Fixar os locais de estacionamento. O município pode fixar local de estacionamento? Claro. Claro, é ele que fixa. B. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Quer dizer, gente, claro que a resposta é a letra B. Brasil, ele é um país laico. Então, assim, religião e administração pública, meu amigo, não combinam. Mas, Anderson, aí no Rio de Janeiro existia um prefeito chamado Marcelo Crivella que organizava cultos na prefeitura. Cara, respondeu judicialmente por isso. Anderson, a mulher lá do Bolsonaro falou que estava tudo endemoniado lá. Gente, Bolsonaro está nos Estados Unidos, a batata dele está assando, provavelmente vai responder também por isso. E por aí vai. Ok? Aí tá aí o gabarito no finalzinho, pra galera conferir. Show de bola. Pois bem, deixa eu voltar aqui para vê-los.